Heathcliff não é um personagem fácil, e talvez seja exatamente por isso que o cinema nunca tenha conseguido adaptá-lo de fato. Heathcliff é por natureza um paradoxo. Desde sua chegada a Wuthering Heights como um órfão de origem desconhecida, ele é alvo de violência, humilhação e rejeição, especialmente por Hindley Earnshaw. Esse sofrimento inicial molda parte de seu caráter e impulsiona sua busca por vingança. Contudo, ele também se torna um agressor, causando sofrimento e atingindo inclusive os mais inocentes. E é justamente essa coexistência desconfortável de vítima e agressor, de dor e brutalidade, de um homem que ama intensamente, mas é escravizado por esse amor que se torna uma obsessão, que define quem Heathcliff é. E isso é difícil de adaptar e vender para o grande público. Por esse motivo, as adaptações tendem a seguir dois caminhos mais fáceis. Às vezes, Heathcliff é vendido como um herói romântico incompreendido. Seu sofrimento é enfatizado, enquanto suas ações mais cruéis são atenuadas ou nem sequer retratadas. Ele se torna uma espécie de mártir do amor, alguém que ama intensamente, mas é impedido pelas circunstâncias. Essa leitura transforma O Morro dos Ventos Uivantes em uma tragédia romântica convencional, esvaziando sua dimensão mais perturbadora. A ideia de que o amor pode se transformar em obsessão e arruinar vidas. Um exemplo dessa abordagem é a adaptação de 2011, a única que ousou escalar um ator não branco para interpretar Heathcliff, mas que acaba pecando em outros aspectos. Outra forma de simplificação é apresentar Heathcliff sempre com aquele ar vilanesco, sombrio, quase sem nuance. Aqui o movimento é oposto. Heathcliff é reduzido à sua crueldade. Ele é apresentado como um homem descontrolado, possessivo, um agente quase puro de vingança. Essa abordagem facilita o julgamento moral, mas elimina parte da história e da complexidade do personagem. E isso se torna ainda mais problemático para quem tem o primeiro contato com a história pelo filme, pois isso pode enviesar a leitura e comprometer a forma como as pessoas interpretam a obra original. Um exemplo disso é a adaptação tão amada e querida de 1992. E se quiserem que eu faça um vídeo especial falando apenas sobre essa adaptação, é só pedir aqui nos comentários. A simplificação de Heathcliff pode ser atribuída a uma série de fatores predominantemente comerciais e estéticos, como o fato de que personagens ambivalentes e moralmente ambíguos são difíceis de vender para o grande público. Arquétipos mais claros, como heróis ou vilões, são mais fáceis de consumir e comercializar. Além disso, a indústria cinematográfica frequentemente prioriza a estética de romances grandiosos e trágicos, o que é um pouco problemático quando se trata de O Morro dos Ventos Uivantes, afinal, o romance na obra original é quase zero. Por isso, nas adaptações para o cinema, momentos de paixão entre Heathcliff e Catherine são enfatizados e até inventados, porque afinal, na obra original, ele só tem um momento de mais proximidade romântica. E eu não vou nem mencionar a nova adaptação que saiu agora em 2026, porque aquilo ali é fanfic total. Enquanto isso, a feiura da obsessão, do apego emocional e da crueldade, não só de Heathcliff, mas também da Catherine Earnshaw, e até do Hindley, o irmão violento e pirado da Catherine, é minimizada ou omitida, e isso resulta em uma narrativa que se alinha mais com as expectativas de um drama romântico do que com a história intensa e caótica criada pela Emily Brontë. E quais são as consequências dessa simplificação do nosso protagonista? Primeiro, a perda da ambiguidade moral. A essência de O Morro dos Ventos Uivantes reside na sua recusa de oferecer respostas fáceis ou personagens puramente bons ou maus. A simplificação de Heathcliff remove essa ambiguidade, transformando uma narrativa rica em nuances em um melodrama mais convencional.
Segundo, o desvirtuamento da mensagem de Emily Brontë. O Morro dos Ventos Uivantes explora temas profundos, como a natureza da paixão, da vingança, da obsessão, do egoísmo, da vaidade e como tudo isso pode destruir vidas, literalmente. Ao focar apenas no romance trágico ou na vilania de Heathcliff, as adaptações perdem a oportunidade de explorar essas camadas mais profundas da história e também dos demais personagens. Terceiro, o apagamento da dimensão racial. Um detalhe que é frequentemente esquecido pelo cinema é que Heathcliff é descrito no livro como sendo um cigano de pele escura. E isso faz toda a diferença na forma como ele é tratado pelos outros personagens. E se vocês querem saber mais sobre isso, é só assistir esse vídeo aqui, onde eu explico tudo para vocês. E por último, o quarto ponto, e para mim o mais importante, o impacto na percepção de Catherine Earnshaw. A simplificação de Heathcliff muitas vezes leva a uma representação mais passiva de Catherine. E isso acaba descaracterizando a personagem e, por consequência, enfraquecendo o drama e os conflitos na história. No livro, Catherine Earnshaw é uma personagem insuportável e igualmente complexa e cruel, não só com Heathcliff, mas também com seu marido, Edgar Linton. Ao inflar o aspecto romântico ou vilanesco de Heathcliff, as adaptações diminuem a influência de Catherine e sua própria responsabilidade na tragédia, tornando-a uma vítima quase passiva, com aquele ar de mocinha que, na realidade, ela não tem. No fim, a simplificação de Heathcliff e também dos demais personagens de O Morro dos Ventos Uivantes, embora compreensível do ponto de vista comercial, gera uma perda significativa na riqueza e na profundidade da obra de Emily Brontë. Por isso, eu sempre digo, leiam o livro, porque infelizmente ainda não temos uma adaptação que seja tão envolvente, incrível, cheia de nuances e que dê um brilho a mais à obra original. E talvez seja isso que falte às adaptações de O Morro dos Ventos Uivantes. Ser capaz de envolver, mas também perturbar, de ser fiel à obra original, mas sem abrir mão de uma certa criatividade, uma adaptação que nos surpreenda e, acima de tudo, não nos subestime. Deixe um like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui qual é a sua adaptação preferida de O Morro dos Ventos Uivantes e o que você prefere, o livro ou o filme. Fiquem com Deus e até a próxima!